Pessoal, esse aqui é um slide da aula, né? Vocês estão observando uma tela preta, né? De fundo, um quadro negro, correto? Olha só, pessoal. Sim, Obrigado. O nome da aula: Transcrição e Processamento do RNA e Síntese Proteica. Pessoal, dá uma olhada. O que está escrito aqui, ó? Transcrição em procariotos, aqui em cima. Olha como que é o gene aqui embaixo do procarioto. Olha o que está escrito aqui, ó. Uma região promotora, uma sequência a ser transcrita, uma região terminadora, certo? Como é que funciona aqui? O fator sigma reconhece a região promotora, certo? É como se fosse o fator de transcrição dos eucariotos. 2, a RNA polimerase se liga ao fator sigma e adere fortemente à região promotora. 3, a RNA polimerase abre a dupla fita de DNA. 4, a RNA polimerase começa a sintetizar. O fator sigma se desliga da RNA polimerase e avança. 6, a RNA polimerase transcreve o RNA recém-sintetizado. 7, o RNA long forma um grampo de terminação. 8, a RNA polimerase encontra a região terminadora e se desliga. Pronto. Essa é a transcrição do RNA em procariotos, ok? E como que é a arquitetura gênica dos procariotos? É só você olhar o que está escrito aqui embaixo, aqui, ó. Tem uma região promotora, uma sequência a ser transcrita e uma região terminadora. Acabou. Essas duas questões são esses 8 slides. Era só olhar. Próximo. Aqui, a arquitetura gênica do procarioto, que é o procarioto, que é um operon chamado operon-LAC, né, que a gente chama de RNA policistrônico. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Existem vários. Mas se você citasse somente que tem uma região promotora, uma sequência a ser transcrita, uma região terminadora, já dava por satisfeito. A gente tem uma região de regulação aqui, uma região promotora, um operador e vários genes juntos, que a gente chama de RNA policistrônico, ok? E eles vão ser sintetizados de uma única vez. Aqui é basicamente o processo de como se dava aquele processo de transcrição gênica, né? Agora, a arquitetura do gene de eucariotos, dá uma olhada aqui. Aí, para você responder a terceira questão, você iria olhar esse slide, você iria olhar esse slide, região reguladora, o que tem aqui? A região de ligação, tal, a região isso, e vai copiar o que está aqui, comparar com o que está aqui ou o que está aqui. Acabou. Não tem mais nada. Qual que é a diferença da arquitetura gênica? O que é uma arquitetura gênica? Como o gene é construído nos procariotos e eucariotos. O gene está construído aqui, ó, na frente de vocês, nos procariotos. E dos eucariotos, aqui. Aí você pega esses dois slides, põe um ele do lado do outro e compara. Pronto. Você respondeu a questão. Entende? Basicamente isso. Ok. Agora, a segunda questão, não sei se vocês lembram, que como acontece o processo de síntese do RNA. Minto, a terceira questão. Olha só, a transcrição. O gene está silenciado devido aos fatores de inibição. Aí depois tem, ó, só você seguir os passos. Após algum passo, após algum sinal, os fatores saem e ligam os fatores de transcrição na região reguladora. A RNA polimerase tipo 2 é atraída ao local pelos fatores de transcrição e se liga à região promotora. É adicionado o grupamento fosfato na causa polimerase 2. Os fatores de transcrição saem e a RNA polimerase 2 começa a transcrição. A RNA polimerase tipo 2 continua a transcrição até chegar ao códon de parada. Pronto, a gente tem um pré-RNA. 8. A polimerase 2 se desliga na região gênica. Temos agora um RNA imaturo, ou pré-RNA. 9. O RNA imaturo ou pré-RNA sofre processamento para se tornar um RNA mensageiro maduro.
que acontece? Ele sofre um processo de splicing, que é retirar de introns e rearranjo, tem uma adição do cap e adição de poliadeninização. Pronto, acabou. É isso. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Como ocorre a síntese do RNA nos procariotos e eucariotos? A síntese são os slides, são os passos que estão prontos. Era só você chegar lá e falar assim, ó, o primeiro passo é a ligação, sei lá, de procariotos, né? Do fator sigma. O segundo é só você ir baixando o slide e copiando para o texto, entendeu? Basicamente isso. A próxima questão, qual que é a diferença de arquitetura gênica dos procariotos e eucariotos? Está no mesmo slide. Era só você pegar o gene montado do procarioto e do eucarioto, comparar e ver as diferenças. E o próximo passo aqui, que é a quarta questão, é uma questão que foi abordada no final da última aula, que basicamente como que acontece o processo de tradução nos eucariotos, né? Que é o processo de tradução nos eucariotos ou procariotos, onde você tem os RNAs ribossomais, certo? E esses RNAs ribossomais, eles têm a capacidade, então, de pegar esse RNA mensageiro e sintetizar proteínas através dele, ok? Esse processo, ele está descrito na nossa última, deixa eu ver, foi penúltima aula, né? Foi penúltima aula. Existem inúmeros materiais também na internet que descrevem o processo de tradução. Basicamente, essa questão, muita gente acertou, não teve tanto problema. Mas eu vi que essas três primeiras questões foram bem complicadas para vocês. Eu queria o feedback de vocês. Por que que alguns não conseguiram responder essas questões, sendo que estavam nos slides? Quem poderia me responder? Porque eu realmente não entendi. Ô Douglas, Oi? a minha, eu tive dificuldade demais na 3 que foi aquela da arquitetura gênica. E o senhor falando aí, não, eu respondi uma coisa que eu, sim, né, pelo menos, se for o que eu tô lembrando mesmo, eu respondi, o senhor perguntou o arroz, eu falei outra coisa. Entendi. Mas, não sei, parece que eu dei uma olhada nos slides, dei uma pesquisada e, não sei. Você não Mas eu acho conseguiu que, achar? E eu também errei legal, beleza. Nossa senhora, não, eu agora. errei. Não, nessa Eu arquitetura achei que gênica, se eu não tinha tiver a ver, enganado, no caso, com a diferença lá no caso da cauda, porque aí acho que um tinha uma cauda lá no final, terminação de adenina, não sei o que, a outra. Ih, misturei a bola legal, não acertei nada dessa aí. eu acho que eu falei do form. Ah, não sei se eu estou confundindo agora com biologia, com bioquímica, mas eu acho que eu confundi, não, essa de arquitetura gênica, e eu acho que eu confundi a forma de condensação de DNA. Não, assim, eu basicamente, quando eu vou corrigir a questão, eu tento considerar o máximo possível, né? Isso aí é bem tranquilo. Eu não sou muito mal pesado nessas coisas, não. Mas aí, pessoal, o importante é que vocês tentem entender o que que isso significa em termos práticos. Significa que a capacidade abstrativa de vocês ela é muito baixa. Lembra aquela primeira aula que eu falei sobre as habilidades, competências, as virtudes necessárias para que você realize qualquer coisa? O que que a gente tem como resultado disso? Quando você, por exemplo, pergunta algo e você responde algo, existem. Primeiro caminho, a questão foi bem elaborada? Pode ser, às vezes pode ser um erro meu. Talvez a questão não foi muito bem elaborada. O segundo ponto é: será que eu entendi essa questão? Tá, arquitetura gênica. O que que é uma arquitetura gênica? Então, o que que é uma arquitetura? Arquitetura é um. Vamos atrás das palavras. Ah, eu não sei o que é arquitetura. Eu sei o que é o gene. Mas o que é uma arquitetura? É o modo como ele é construído, como está organizado o genoma.
Beleza. A partir daí, você destrincha. O problema da prova aberta, ela é uma prova que ela não conduz o seu raciocínio. Então, se você realmente não dominar aquele assunto, você põe coisas que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Esse é um dos problemas. Ó, eu te dar um... Quando eu fiz o concurso da Saneago, eu lembro que tinha duas questões na prova aberta. A primeira questão era sobre um balanço, era basicamente uma questão de química, onde você tinha que fazer uma solução lá. Você tinha que escrever os passos dessa solução, de como você fazia. E a segunda era sobre um processo de... Dava um caso, esse caso era sobre a poluição do rio Meia Ponte, lá em Goiânia, né? E você tinha que identificar os processos de eutrofização ao longo do rio, né? E identificar o por que você estava respondendo daquela maneira, daquela coisa. Bem, a prova, ela varia 40 pontos, tirei 38, né? Então, eu tô te falando como concurseiro agora, tá? Se você tiver uma questão aberta e você não souber ela, certo? Você tem que entender, a primeira coisa, você tem que entender o que está sendo pedido. Você tem que pensar, você tem que se colocar no lugar do cara que fez a questão, falar assim, o que o cara está querendo? Né? O que ele está querendo? Igual exemplo, redija um texto, você viu que ele é diferente das outras questões. Então, é um texto que vai ser redigido. Redija um texto sobre a replicação do DNA. Esse texto, como que eu vou redigir esse texto? Ele vai ter uma introdução? Ele não vai ter? Como é que vai ser esse final desse texto? Certo? Tá, o que eu vou abordar nesse texto? A duplicação do material genético? Beleza. Então, vou colocar sobre duplicação do material genético. A que nível eu vou abordar isso? Eu vou abordar a nível de ensino médio? A nível de educação infantil? A nível de biologia celular? Ou a nível de biologia molecular? A nível de biologia molecular. Entende? Com essas questões, com isso em mãos, você já sabe como que você vai direcionar. Porque se hoje, por exemplo, fosse uma prova de concurso para vocês, ou processo seletivo, né, onde foi tiradas essas questões, muitas pessoas não passariam. Né? Muito mais por uma questão, creio eu, muito mais pela falta de interpretação mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, nem eu falei, a biologia molecular, a biologia é a ciência dos substantivos. Se você não desenvolver a sua capacidade de abstração, que é capacidade abstrata, o que é isso? Por exemplo, quando eu chego para você, eu vou tentar ensinar como que o ser humano pensa, que aí você vai conseguir mais ou menos raciocinar. Eu chego para você e falo assim, ó, garrafa. Certo? Quando eu falo para você garrafa, ou você está lendo a escrita garrafa, você escuta aquilo ou lê, certo? Aquilo puxa na sua mente um arquétipo, uma imagem, certo? Desse ser que foi chamado. Então aí você pensa, eu falo assim, xícara, aí na sua mente agora, assim quando você escuta o que eu estou falando, vai na sua mente e você forma a xícara, porque a sua xícara ela pega daquilo que é o seu imaginário, certo? Se você nunca na vida tiver tido contato com xícara e eu falar xícara, você não vai puxar o seu imaginário e não vai vir nada na sua mente. Disso a gente tira uma lição, que todas as vezes que eu dou nome às coisas, eu preciso criar
o meu imaginário em relação àquela coisa, senão eu não vou saber dialogar aquilo. Então eu chego para vocês e falo assim, ó, por gentileza, eu quero que vocês peguem a minha caneta vermelha, que está ali em cima da mesa. Quando eu pronuncio isso, caneta vermelha, vocês já viram uma caneta. Vocês têm a noção de como que é o formato. E vocês colocaram um atributo nele, que é um adjetivo, vermelho. Então, todas as vezes que eu falo isso, vocês conseguem raciocinar. Isso não é diferente de biologia. Quando eu falo a RNA polimerase assenta, para que vocês consigam imaginar, e por isso que eu falei, a deficiência da biologia molecular, muitas vezes, é a deficiência do imaginário. Você sabe as palavras, às vezes, você, RNA polimerase, sei o que tem, mas você não sabe puxar da sua imaginação. Esse é o ponto. Se você dominar isso, você aprende qualquer coisa na sua vida. Exemplo. Eu chego para vocês e eu falo o seguinte. Adiciona aquele polieletrólito ali para mim na água. Você sabe o que é água, você sabe o que é adicionar, mas você não sabe o que é um polieletrólito. Você sabe por quê? Porque o seu imaginário ainda não está ativado em relação a essa palavra. A mesma coisa com a RNA polimerase, a mesma coisa com os fator sigma, a mesma coisa com determinadas outros nomes da biologia. Ah, não sei se alguém já fez imunar, tem a célula T, tem a célula B, tem os linfonodos, são todos nomes. E esses nomes, para ele tomar imagem em você, você precisa... Aí como que a gente vai formar esse imaginário? Como que se forma o imaginário? Como que a gente pega, por exemplo, estuda, e a gente consegue, por exemplo, não decorar, mas você lembra ao longo de anos aquilo ali? A primeira coisa é você ampliar a sua capacidade de imaginação. Certo? Exemplo. Se eu falo procariotos e eucariotos, essas palavras têm que vir na sua imaginação desenhos, imagens. Não, deixa eu ver aqui na internet o que é um procarioto. Digita aí, procarioto. Aí você vai ver no Google aquele monte de imagem. Ah, esse aqui é um procarioto. Ah, deixa eu ativar aqui mais. Ah, beleza. Então aqui o procarioto, ele tem vários formatos diferentes. Eu pensei que era tudo redondo, mas não é. Tudo em bastão, parece que uns é comprido. Olha, aqui tem uns em colônia, olha pra você ver. Um procarioto. Olha, eu tô ampliando meu imaginário. Tá. E onde que eu encontro eles? Ah, não, eu encontro em vários lugares, tal. Você tá pesquisando. Isso é estudar, gente. Né? Ah, não, então o procarioto, ele tem vários lugares diferentes. Ah, beleza, eu tô ampliando meu imaginário. Porque aí, quando eu falar com vocês, olha, gente, a gente achou um procarioto dentro de um vulcão. Isso, você consegue imaginar isso. Porque sua mente já entrou em contato com aquilo, e quando eu falo essa informação, rapidamente você pega. E aí, numa questão de prova, quando eu coloco, por exemplo, quais são os ambientes em que os procariotos podem viver? Isso não sou estranho para você não te dá branco, e você sabe como direcionar a sua questão. Porque o seu imaginário já foi trabalhado nisso. Entende? O processo de formação do pensamento humano, esse é o processo de formação do pensamento humano. Beleza.
Então, por exemplo, se eu coloco como que é o processo de transcrição de eucariotos e procariotos, né? As diferenças. Quando eu falo transcrição, o que é transcrição? Para você entender isso, isso já tem sido primado. Qual foi a primeira vez que foi primado? Suponho que você nunca tenha ouvido, foi na minha aula. A partir do momento, se você não tiver entendido exatamente o processo de transcrição como substantivo, é seu dever, como estudante, não como aluno, porque aluno é esse exato momento, a primeira aula que eu falei com vocês. O momento onde você assiste uma aula, você é aluno. Em nenhum país do mundo, o aluno aprende da mesma maneira quanto estuda. Agora, se eu pego isso e eu... Porque o aluno, ele é um ser passivo, ele só escuta e vê. Raramente ele fala. Fala em algumas questões, algumas outras coisas ali, mas é muito raro. Porque você aprende realmente algo quando você está numa situação ativa, que é quando você estuda. O que é o ativar? É escrever, é falar, é ensinar outra alguém, é pegar algo, explicar isso para outra pessoa, né? É você ter uma questão para ser elaborada e aquela questão, você redigir aquela questão, você raciocinar e tentar identificar onde essa questão vai dar e assim por diante. Entende? Basicamente isso. É assim que se forma o processo de raciocínio na biologia. Não só na biologia, na ciência das coisas, né? Então, por exemplo, isso acontece muito na biologia, química, física, assim, acontece muito nas ciências humanas, geografia, história, que são as bases de conhecimento humano, né? Então, por exemplo, tá acontecendo um processo ali e tal, qual que é o nome desse processo histórico? Você só consegue, por exemplo, na França você tinha os jacobinos e os girondinos, de onde deu a expressão direita e esquerda, certo? Se você nunca tiver estudado ou ampliado o seu imaginário, você nunca vai entender essas palavras. A mesma coisa com a biologia. Você nunca vai entender o que é uma DNA ligase, uma girase, uma helicase, uma proteína de ligação à fita simples. Entende? Tudo isso é trabalhar o imaginário. Se não se trabalha o imaginário, não se aprende, não se consegue aprender nada. Por isso que tem gente, e uma das coisas para se trabalhar o imaginário, que eu vejo, assim, talvez uma deficiência, que eu acho que a gente vai trabalhar o segundo tópico ainda hoje, eu fiz um roteiro para a gente tentar trabalhar um pouco mais ativo nessa aula, vou tentar fazer um pouco algo diferente, pessoal. Vou tentar ensinar vocês a pegar um resumo de um livro e tentar compreender esse resumo. Ok? A gente vai tentar elaborar essas técnicas juntos. Aí, até amanhã eu vou ver se eu posto as notas, tá? Vocês não se preocupem com notas, que depois a gente vê. Mas o importante é vocês desenvolverem realmente a capacidade de raciocínio de vocês, a capacidade de aprendizado, né? Porque isso daqui vocês vão aplicar para qualquer coisa, certo? Eu preciso... eu fiz no formato de celular o que a gente vai fazer hoje. Ô, Cleiton, eu vou mandar para você, tá? Escutou, Cleiton? Escutei, o senhor quer que manda lá no grupo? Isso, eu vou Pode mandar. ser. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar acompanhar junto com vocês para ver se a gente consegue, juntos, dar uma aula um pouco diferenciada. Hoje, a aula, ela vai ser sobre
controle da regulação gênica, certo? Bem, para eu entender isso, eu precisaria estar bem sólido na cabeça de vocês o que foi feito nas últimas aulas, né? Mas a prova revela que vocês não adequaram o imaginário ainda, não desenvolveram o imaginário suficiente a respeito daqueles temas, daqueles nomes, ok? E aí, pessoal, eu fiz no formato de celular, tá? São alguns tópicos aqui, e a gente vai ler junto esses tópicos, ok? E eu queria o feedback de vocês para ver como que vocês, lendo uma coisa, se vocês conseguem imaginar essas coisas e conseguem concatenar, fazer raciocínio através da leitura. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, pode ser um processo, uma deficiência do processo de leitura cognitiva que vocês têm, que talvez seja uma das explicações do motivo, dos desvios que acontece quando tem uma questão, você não consegue responder. Quando, por exemplo, se pede algo e você responde algo completamente oposto, né? Ou assim por diante. Ô Cleiton, você já enviou? Já enviei, tá no grupo de biologia molecular. Ah, beleza. Pessoal, vocês entrem, por gentileza. Só mandem no chat ou fala assim, ó, já abri aqui. Beleza, Moara. Então, aqui, ó, a Moara já mandou para mim, então eu vou tomar como preceito que todo mundo já está aberto. Ok. Alguém pode mandar no grupo de estágio? Porque eu não estou nesse grupo de Por biologia gentileza, molecular. pessoal, ô Cleiton, ô Paula, tem como você coloca o seu número aqui, que aí o Cleiton te adiciona no grupo de biologia molecular? Tá bom. É porque por aqui não tem como anexar pelo... Cleiton, você tem meu número? Tenho, Ó. Rodônio. Você não tá no grupo de biologia molecular, não? Ah, eu não sei de nada. Eu Deixa eu vou te falar, mandar, o meu eu vou mandar o link separado para você, então, agora. Só vou meu adicionar o do... número é o seguinte: é 984 37 15 37. Esse número que está aqui é celular é da Maxilena. Eu estou usando o celular dela, mas já deveria ter arrumado no meu. Só que eu não consegui ainda. Pessoal, esses conceitos, eles foram tirados de um livro de biologia molecular chamado Alberts, tá? É basicamente o resumão da aula. Só que eu resolvi fazer de maneira diferente. Eu quero trabalhar o processo imaginário de vocês, ok? Juntos. Para a gente conseguir, então, desenvolver essas técnicas em vocês, que vocês vão utilizar isso para qualquer coisa na vida de vocês. Tá? Conseguiu, Lodônio? Eu não sei se é esse número, mas é um 9429 que eu mandei. Eu posso começar, então, pessoal? Ó, vamos lá. Ó. Eu vou ler. O ideal seria que a gente tivesse em sala de aula. Aí colocaria vocês ativos para ler. Aqueles que puderem ler parte, aqueles que estiverem com o microfone, por gentileza, revezem, que a gente vai ler. Eu vou ler o primeiro, tá? E aí vocês vão entender o que a gente vai desenvolver aqui. Conceitos essenciais sobre controle da regulação gênica. Tá.
Conceitos essenciais. Primeira coisa, quando eu falo de um conceito, você vai ler a palavra, você fala assim, tá, o que que eu estou lendo? A primeira pergunta que você vai se fazer para você, o que que eu estou lendo aqui? O que que eu estou vendo na minha frente, no slide? Não, eu estou vendo, sei lá, um traço aqui está indicando gene. Ah, então eu estou vendo um gene. Entende? Ó, a gente vai começar a trabalhar o imaginário. Beleza. Conceitos essenciais. Se é essencial, quer dizer que não é superficial. Ou seja, supérfluo. Correto? Então a gente está trabalhando com coisa que é um conhecimento primordial. Que sem ele você não domina algo. Ok? Beleza. Então, conceitos essenciais. É um conceito essencial, mas é sobre o quê? Como fazer pão? Não. É como controle, sobre o controle da regulação gênica. Ok. Aqui já começa a formação do imaginário. Regulação gênica. Regulação gênica. Quando eu falo gênica, quer dizer de genes. Então, quer dizer que os nossos genes, ou o gene que está referido no texto aqui, ele é regulado. Ok. Aí já começa o imaginário. E aí, aqueles que têm microfone aberto falam: o que que é regular um gene? Vai estar escrito aqui mais na frente. Mas o que que é regular um gene? Você está diante da palavra. Se tivesse uma questão agora na prova, defina a regulação gênica. Ó, o Remoelis falou que, ó, é tentar dar equilíbrio. Quem mais, pessoal? Preciso de especulações. É isso mesmo, Remoelis. Vamos tentar. Cleiton, Paula, Marcilene. Vamos tentar, pessoal. Aqueles que não tiverem, por favor, coloquem no chat. Pessoal, regulação, regular algo. Quando eu regulo algo, por exemplo, o ar-condicionado está muito frio. Eu regulo ele para a temperatura mais alta, ou eu abaixo a temperatura. Isso é um processo de regulação. Então, o processo de regulação, ele tem como premissa a alteração de um estado anterior para um estado posterior. Certo? Isso é regular. Por isso que eu falo, pessoal, que é muito importante vocês trabalharem esse processo imaginativo. Até agora a gente não falou nada de bioquímica, ó, de biologia molecular. A gente falou de cognição humana. A gente falou o que é conceito, o que é algo essencial e não é essencial. E agora a gente está falando de regulação. A gente não, o próximo agora que é o gene, que aí vai ser de biologia molecular. Regular significa você alterar um estado, só que sobre controle. É algo que você quer, que você deseja, certo? Então você regula algo. Exemplo, eu estou regulando minha síntese proteica. Então eu estou controlando um estágio antes ou depois do que? De síntese proteica. Você não precisa saber síntese proteica, mas você sabe que é um instante antes e um instante depois de síntese proteica. Ok? Beleza. Conceitos essenciais sobre controle da regulação. Aí que vem. Regulação do quê? O que a gente está alterando de antes e depois? Regulação dos genes. Regulação gênica. Ok? Beleza. Fui claro? Fui claro, né? Tá. Número 1. A célula eucariótica típica expressa somente uma fração dos seus genes. Ó, mas só. Uma célula eucariótica típica. Então, você vai lá para o seu imaginário e fala assim, o que é uma célula? Não, uma célula, eu consigo imaginar o que é uma célula. Você tem uma célula procariótica, das bactérias, dos animais, vegetais, eu sei o que é uma célula. O que ele está falando? Célula eucariótica. Olha,
Poderia ser qualquer tipo de célula, mas eu coloquei um substantivo a mais para afinar seu imaginário. Uma célula eucariótica, que é uma célula, então, que tem membrana. Células dos animais, vegetais. Então, não são as células das bactérias. Ou seja, aí se eu perguntar para vocês, uma célula de bactéria expressa somente a fração dos seus genes? É isso que está sendo escrito aqui? Não. Não é a célula de bactérias sendo falada. É uma célula eucariótica. Ok? Uma célula eucariótica típica, então se o autor coloca típica, quer dizer que ele fala que é o geralzão, mais comum, porque tem exceções. Porque se não tivesse exceções, você não usa o adjetivo típico ou atípico. Ok? Uma célula eucariótica típica expressa somente uma fração dos seus genes. Então, uma célula eucariótica, aí você imagina. Não, então eu estou imaginando agora os genes da célula eucariótica. Como que são os genes da célula eucariótica? São os cromossomos. Sabe aqueles cromossomos ali, todo esticado? Como, por exemplo, nós que temos 23 cromossomos em pares. Sabe os cromossomos? Nunca vi os genes. Vai na internet aí, digita. Genes de eucarioto. Amplie o seu imaginário. Força ele a pensar. Se você não atribuir isso na sua vida, seu cérebro vai entrar em preguiça. E você não consegue dominar a vida. Isso é pra qualquer coisa, gente. Ô, gente, eu vou ser muito sincero. Por que tem gente que é muito boa e ganha muito dinheiro profissionalmente? Não é nem pelo conteúdo, mas é pela capacidade de raciocínio da pessoa. Sabe? Muitas vezes, essa coisa de ir atrás, de forçar a estudar, de buscar o imaginário, entende? Vamos lá, uma célula eucariótica típica expressa somente uma fração dos seus genes. Ou seja, então uma célula eucariótica típica expressa totalmente os seus genes? Não, é apenas uma parte deles. Então você tem um total de genes lá. Em nós, basicamente, são 30 mil genes, sintetizadores de proteínas, tá? Só que tem várias variações nisso. E apenas uma fração é expressa. Beleza. E os distintos tipos celulares em organismos multicelulares surgem porque diferentes conjuntos de genes são expressos ao longo da diferenciação celular. Vamos por partes. Os distintos tipos de células em organismos multicelulares. Então, nós temos organismos multicelulares. Nós, por exemplo. E nós temos vários tipos de células aqui dentro. Certo? Então, ele está se referindo que esses vários tipos de célula que tem dentro do nosso organismo, que é um tipo de organismo multicelular, surgem. Por que eles surgem? Eles surgem porque diferentes conjuntos de genes são expressos ao longo da diferenciação celular. Então, a célula, ela tem um antes e um depois, que é o processo de diferenciação celular dela. Certo? Estou utilizando a imaginação de vocês. A célula antes e depois. Pega lá no embriãozinho lá. Até você, hoje adulto, teve um processo de desenvolvimento. Um processo de diferenciação celular. E forneceu um conjunto de vários tipos de células diferentes. Certo? E aí está te dando a resposta do porquê que isso acontece. Isso acontece porque diferentes conjuntos de genes são expressos. Então, uma célula que dá origem à célula epitelial expressa um determinado conjunto de gene. Uma célula que dá origem à célula intramuscular expressa um determinado conjunto de genes. E assim por diante. Compreendem? Pessoal, vamos lá. Segunda coisa aqui. Quem lê para mim, por gentileza?
Eu posso ler, Douglas. Lê então, por favor. Embora todas as etapas envolvidas na expressão de um gene possam, em princípio, ser reguladas para a maioria dos genes, o início da transcrição é o ponto mais importante de controle. Ótimo. Obrigado. Embora todas as etapas envolvidas na expressão do gene possam, em princípio, ser reguladas, para a maioria dos genes, o início da transcrição é o ponto mais importante. Pessoal, o que ele está falando aqui para mim? Embora todas as etapas envolvidas na expressão de um gene. Então, a gente fala assim, opa, o trem não é tão simples, tem várias etapas para você expressar aquele gene. Né? Expressar gene. O que significa? Expressão gênica. É um gene que tem uma informação que é sintetizada, que sintetiza, por exemplo, uma proteína, um RNA não codificador, um RNA de controle, certo? Isso é expressão de um gene. Ok. Mas ele me fala uma informação aqui. Apesar de que tem várias etapas dessa expressão gênica, o ponto mais importante para você falar assim, cala a boca, gene, não se expressa é no início. É mais fácil você segurar o início do que depois que o trem já começou, o negócio já está descambando. Basicamente isso que ele quer dizer. Ok? Basicamente isso, pessoal. Vamos lá. Vocês entenderam? Ó, então a primeira aqui, o que ele está falando aqui? Ó? Vamos só revisar. A primeira, a célula eucariótica é típica, expressa somente uma fração dos seus genes. Basicamente isso. E os diferentes tipos de células surgem porque diferentes conjuntos de genes são expressos. Beleza. Então ele está falando que diferentes conjuntos de células que nós temos surgem porque diferentes tipos de genes ou conjunto deles são expressos. Beleza. Nesse processo de expressão gênica, embora todas as etapas possam ser controladas, a maior parte dos genes são controlados no início deles, no início da transcrição gênica, onde eles estão do DNA, a RNA polimerase chega lá, que a gente tinha visto nas últimas aulas, e para começar a sintetizar. Aí ele fala assim, não, é melhor regular aqui do que regular no final. Então a maior parte é tudo regulado dessa maneira. Eles regulam no início, certo? Alguém lê a número 3, por gentileza. Posso ler, professor? Pode ler, por gentileza. A transcrição de genes individuais é ativada ou desativada nas células por reguladores transcricionais. Essas atuam ligando-se a pequenas regiões de DNA chamadas de sequências regulatórias de DNA. Obrigado. Ó, a gente tem... na primeira frase aqui, o que está descrito na primeira frase? A transcrição dos genes, de genes individuais, não são coletivos. Então, quer dizer que ela seria uma eucarionte, né? Eucariote. Isso, ó, células já pegou, individuais. exato. A gente está falando de células eucariontes, isso mesmo. A transcrição de genes individuais é ativada ou desativada. Então, eu estou ligando ou desligando. Lembra que eu falei da regulação? A gente está estudando regulação. O que é regulação? É um antes e um depois. Como é que é esse antes e esse depois? Eu preciso ligar e desligar a transcrição desse gene. A transcrição dos genes individuais é ativada ou desativada como? Nas células, por quem? Por reguladores transcricionais. Opa, já surge no imaginário um novo substantivo. Olha só. Primeiro substantivo que você tem que saber, ou primeira situação que você tem que saber. Transcrição de gene.
Você consegue imaginar o que é uma transcrição de gene? Se você não conseguir imaginar, você não vai conseguir compreender o que é isso. Entendem? Ó, transcrição de gene. É o gene que está lá no DNA, que depois vai se transformar em RNA e que, porventura, vai se transformar numa proteína. Ok? Então, isso a gente está falando do processo total de transcrição gênica. Mas é principalmente do DNA para o RNA. Ok? Esse é o primeiro conceito imaginativo que você tem que ter. Transcrição gênica. Aí você olha e fala assim, eu sei o que é transcrição gênica? Porque às vezes a gente pega um texto e a gente vai ler aquilo ali e a gente tem um pouco de, como é que fala? De pressa para entender. De pressa. Só que no início é muito difícil, pessoal, mesmo. Tipo, você começar a desenvolver isso. Mas depois que você pega, cara, em uma lida você entende e você guarda as coisas. É um negócio muito interessante. A transcrição de genes individuais. Então você tem que entender o que é gene. O que é um gene? Primeira coisa. E esse gene, ele sofre um processo de transcrição. Então você tem que entender o que é transcrição. Segunda coisa, então é transcrição gênica ou transcrição de genes individuais. É ativada ou desativada, certo? Nas células, por reguladores transcricionais. Opa, já sendo a lanterna. O que é um regulador transcricional? Você sabe o conceito dele exatamente já, sem nunca ter visto um, você sabe olhando nessa frase. O que é um regulador transcricional? Vamos ver se vocês conseguem compreender a forma de raciocínio. Ó, eu vou começar com vocês. Ó. Um regulador transcricional é uma molécula ou uma substância, eu não sei ao certo, tô fingindo, tá? Mas eu sei que ele tem a capacidade de ativar ou desativar a transcrição de genes. Isso é um regulador transcricional. Entende? Porque às vezes, por exemplo, é uma das coisas que eu vi na prova, que eu acho que talvez seja uma deficiência. Se eu dou essa frase, a transcrição de genes individuais é ativada ou desativada nas células por reguladores transcricionais. E eu pergunto, o que são reguladores transcricionais? Muita gente talvez não saiba responder. Mas reguladores transcricionais é exatamente isso que ele está me afirmando. Que são alguma coisa, não precisa falar o que é alguma coisa, mas a função deles é ativar ou desativar a transcrição de genes. Isso já matou o conceito. Então você já consegue ativar. Você já consegue imaginar. Então eu consigo imaginar aqui que um regulador transcricional é uma molécula, uma substância que tem a capacidade de ligar e desligar aquele gene. Certo? Porque como que o gene liga e desliga? É o que a gente vai ver mais pra frente. Que aí vai entrando os pormenores. É igual uma redação de texto, pessoal. Não sei se vocês sabem como é que é a arquitetura de uma redação de texto. Uma redação comum, que você vai publicar no jornal. Geralmente, ele pega de um aspecto mais amplo. Os textos didáticos são assim. Ele vai do aspecto mais amplo. Mais amplo. Por exemplo, a gente vai falar sobre ecologia. Então ele vai falar, ecologia, nananã, vocês viram. Aí vai afunilando. Aí depois a gente vai falar sobre ecossistemas. Aí depois a gente vai falando sobre cerrado. Aí no cerrado, você vai falar sobre nichos ecológicos. Aí no nicho ecológico, você já chega e fala sobre determinado animal que foi encontrado na região de Piranhas, que está estendido ali. Então você saiu do mais abrangente para o mais específico, certo? Essa é uma capacidade de raciocínio. Do mais abrangente para o mais específico.
Bem, a transcrição de genes individuais é ativada ou desativada nas células por reguladores transcricionais. Essas atuam ligando-se pequenas regiões do DNA. Essa se refere aos reguladores transcricionais. Ok? Douglas, Oi. então esses reguladores transcricionais é os que são responsáveis por, tipo, selecionar um gene para ser transcrito? Tipo assim, eles selecionam um pedaço do gene e, tipo, meio que desligam, ignoram outra parte. Ligam a parte que deve ser transcrita e desligam a outra. Funciona assim, Cleiton. Você tem o gene A, B e C. Qual desses deve ser expresso? É eles que regulam. Eles que decidem. Se esse gene A tem o fator de transcrição que ativa ele, beleza, ele vai ser. Mas quem que colocou esse fator de transcrição lá? É o que a gente vai ver um pouco mais para frente. O processo de tomada de decisão de uma célula para expressar determinado gene ou não depende de um monte de coisa. Sinalização celular, por exemplo. Ou um determinado estímulo que a célula recebe e interpreta. Que basicamente é assim. Tá a célula, ela recebe o estímulo. Pode ser qualquer coisa estímulo, gente. Uma substância diferente, um vírus, uma bactéria que está lá. Entende? Aquilo sinaliza a célula. Sinalizando, ela fala assim: opa, preciso colocar o fator de transcrição A próximo ao gene A. Porque eu preciso do gene A nesse momento. Por que eu preciso? Porque tem esse sinal aqui vindo. O fator de transcrição ou os reguladores são as chaves. Basicamente a chave mesmo, que liga ou desliga o gene. Entende? É como se eles sinalizassem falando, essa é a parte que está sendo exigida para ser transcrita. A parte do genoma. Isso, a parte do genoma que Isso. está sendo Parte do pedida. genoma. Porque não a parte do gene, né? O gene é um lá, certo? Depois, a parte do gene, depois você é por splicing, né? Que aí depois separa e depois faz outras coisas. Mas sim, ou essa parte do genoma vai ter que ser expressa em determinada célula. Quem vai falar é o fator de É como se ele marcasse assim, ó. A partir do nucleotídeo 2 até o nucleotídeo 2200 é o que deve ser expresso. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Vocês entenderam, pessoal? Então, a célula, o que a gente viu? A gente tem três tópicos aqui. Primeiro, que a célula eucariótica típica somente expressa alguma fração dos seus genes, certo? E que diferentes tipos de genes são expressos ao longo do desenvolvimento. Apesar de ter várias formas de controlar, esses genes são controlados no início da expressão gênica deles, okay? No processo de transcrição. A terceira informação, que a transcrição de genes individuais é ativada ou desativada por reguladores, ok? O que faz essas células aí terem um conjunto de genes serem expressos, outros não? Por ativadores ou por controladores ou reguladores transcricionais, ok? Precisava dar um nome. Eles acharam uma molécula lá que quando você põe ela lá, o gene ativa. E quando você tira ela, o gene inativa. Já uma outra põe um repressor. Precisamos dar um nome nesse negócio. Qual que é o nome que a gente vai dar? Reguladores de transcrição. Ou reguladores transcricionais. Ok? Número 4. Alguém lê, por favor. Se quiser, eu posso continuar. Por gentileza.
Embora cada proteína de regulação gênica possua características únicas, a maioria se liga ao DNA usando um dentre um pequeno número de motivos proteicos estruturais. A sequência de aminoácidos precisa estar dobrada no motivo de ligação ao DNA que determina a sequência particular de DNA que é reconhecido. Pessoal, embora cada proteína de regulação gênica, o que é uma proteína de regulação gênica? É basicamente esses reguladores transcricionais, tá? Eu poderia até falar assim, ó, os reguladores transcricionais possuem características únicas. Poderia falar, tá? A maioria se liga ao DNA, usando um dentre um pequeno número de motivos proteicos. Aí que tá. Aí é um novo substantivo que a gente vai introduzir. O que é um motivo? Motivo é o nome que se dá na proteína para o encaixe exato, para aquela pequena porçãozinha lá da proteína que encaixa certinho com o DNA. Porque lembra, pessoal, a gente está falando de um regulador transcricional, certo? É um regulador de transcrição. É uma proteína, a maior parte das vezes. Aí pensa, a proteína tem aminoácido, o ácido nucleico tem, ó, o DNA tem ácido nucleico. Como é que essa ligação que acontece da proteína com o aminoácido, como é que ele chega aqui? O nome disso é motivo proteico, tá? É motivo ou relevo. É um relevo proteico que encaixa certinho assim, ó, igual chave fechadura, ok? Bem, a sequência de aminoácidos precisa estar dobrada no motivo de ligação do DNA ao DNA, que determina a sequência particular de DNA que é reconhecida. Traduzindo, a sequência de aminoácidos. Então, a sequência de aminoácidos é a sequência lá da proteína, certo? É o nosso fator de transcrição ou o nosso fator de inibição, talvez. Mas é um regulador transcricional. Então, a sequência de aminoácidos lá dessa proteína precisa estar dobrada no motivo de ligação, ou seja, dobrada no relevo de ligação do DNA, ou em cima do relevo de ligação ao DNA, que determina a sequência particular que o DNA é reconhecida. Significa que exatamente naquela região do DNA, que é a região de regulação transcricional, existe um motivo, que é um relevo, tá? Onde essa proteína chega e se liga. Se ligando, dependendo da característica dela, ela vai ativar ou desativar o gene. Ok? Essa é a quarta informação. Vamos recapitular. Primeira informação foi uma informação sobre que as células eucarióticas expressam somente a fração de seus genes. E um conjunto desses genes, diferentes conjuntos de genes, são expressos ao longo da diferenciação. A segunda informação, que as etapas envolvidas no processo de regulação, a principal dela é no início da regulação, no início da transcrição, ok? A terceira, que a transcrição desses genes, ela é regulada, ativada, desativada por fatores de regulação gênica, ou reguladores de regulação gênica, e que esses reguladores, a quarta informação, que esses reguladores de transcrição gênica possuem relevos que é motivo e que se ligam exatamente à sequência de DNA, ok? Aí vamos para a quinta informação. Quinta informação, alguém lê para mim. Em bactérias, as proteínas reguladoras normalmente se ligam às sequências regulatórias de DNA próxima de onde a RNA polimerase se liga e então ativam ou reprimem a transcrição do gene. Em eucariotos. Obrigado. Então, primeiro ele está falando de bactérias. Como é que acontece em bactérias, então, esse processo de regulação gênica? Ele fala o seguinte, ó, que
a proteína regulatória, o RNA regulatório, ou a substância regulatória, que é denominada genericamente como regulador transcricional, se ligam a sequências regulatórias. Eles pegaram e foram estudar. Pessoal, eles têm que dar nome às coisas. Tá? Então, olha o novo substantivo que foi introduzido aqui, ó. Em bactérias, então você fala bactérias, as proteínas reguladoras normalmente se ligam a sequências regulatórias. Sequências regulatórias. Novo substantivo. Tá. A gente está falando do DNA. Sim. Esse DNA possui sequências de pares de base. Sim. Beleza. Dentro desse DNA tem um gene. Ou vários genes. Sim. Esses genes tem uma região lá que liga uma proteína lá. Quando liga a proteína lá, parece que o gene ativa. E quando eu te retiro essa proteína de lá, o gene inativa. Qual que é o nome que eu vou dar a essa região do DNA que faz ativar ou desativar esse gene? A gente precisa dar um nome. O que você sugere? Aí o fulano lá falou assim, a gente pode chamar de sequência regulatória. Porque regula, né, o gene. Isso mesmo. Então, a sequência regulatória é uma região da arquitetura gênica onde tem a capacidade de ativar ou inativar o gene a partir do momento em que fatores controladores se ligam ou desligam. Entendem? Beleza. Aí ele está falando uma informação. A informação que em bactérias as proteínas reguladoras normalmente se ligam às sequências regulatórias do DNA, certo? E como que estão essas sequências? Elas estão bem próximas de onde a enzima que é responsável pelo processo de sintetizar o RNA, que é chamada RNA polimerase, ela vai se ligar. Aí eu não sei o que está escrito na próxima fase, mas eu tenho quase certeza que em eucariotos, a região de regulação gênica é muito longe de onde a RNA polimerase se liga. Já nos procariotos é muito próximo. Eu estou especulando o que o autor do texto vai escrever na próxima frase. Ok? Vamos ver o que o autor vai falar sobre os eucariotos. Pode continuar, Cleiton, por favor. Em eucariotos, essa sequência regulatória de DNA são frequentemente separadas do promotor por muitos milhares de pares de nucleotídeos. Muito bem. Obrigado. Olha só. Então, o que o autor está falando aqui, ó, do texto? Isso é realmente o autor do texto, tá, gente? Que eu tirei do livro do Alberts. Ele está comparando, primeiro, em bactérias e vamos comparar com eucariotos. O que a gente está comparando? A gente está comparando o quanto a região reguladora ela é próxima do gene ou da região onde a RNA polimerase começa a sintetizar. É uma questão óbvia. Por exemplo, se a RNA polimerase começa a sintetizar no início do gene, ela não vai sintetizar no final do gene. Porque tem que sintetizar o gene inteiro ou pedaço dele. Não vai fazer isso. Então ele pega o início, certo? O que ele está falando para mim? Ele fala que em procariotos, essa região de controle está muito próxima da onde o gene vai ser transcrito. É um lado do outro. E nos eucariotos, está separado por milhares de pares de base. Às vezes está lá no cafundó do Judas, 3.000 pares de base depois que começa o gene. Aí já vem uma especulação com vocês.
Como que isso é possível? Tipo assim, a região regulatória tá lá, sei lá, 40 mil pares de base lá na frente e o gene tá ali. Como é que vocês acham que isso é possível? Na verdade, em mim veio a seguinte pergunta, tipo assim, na síntese de RNA mensageiro nos procarioto, a, a RNA polimerase, ela sintetiza ali o pedaço e aquele pedaço já é logo enviado, né? Mas parece que nos eucariotos ele sintetiza uma sequência e depois tem tipo, parece que tem uma enzima que escolhe as partes daquela sequência e separa as partes daquela sequência. Como é que é o nome? Tipo, é uma Raciossoma. que isso é uma que é expressa e outra que não é expressa. Isso. O nome disso aí, na verdade, Cleiton, a gente está falando do processamento de RNA. Aqui a gente está falando da etapa anterior. A gente está falando antes daquele RNA ser transcrito, tá? Pessoal, como que acontece esse processo de transcrição gênica em eucariotos? Como que pode o DNA tá lá, tipo assim, uma sequência regulatória tá lá longe e a outra sequência não está? Sabe o que acontece? Como que é a organização do DNA no eucarioto? Ela é toda dobrada. Na realidade, na realidade, funciona assim. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem a região de regulação gênica, tá? Muito mais lá na frente, você já tem a parte do gene. Sabe o que acontece? O seu RNA ele é compactado, o seu DNA ele é compactado. E ao compactar, a região de regulação do gene, ela fica próxima à região do gene. É assim que acontece. É isso que explica. Porque, ó, quando você pega ele linearmente, desembolando aqui, o negócio está super longe, certo? Está muito longe. Mas a partir do momento que eu compacto o meu material genético, eu faço com que a região de controle do gene, a região de controle do gene, que é essa ponta aqui, fique próximo do gene, graças à compactação, o dobramento do DNA pela cromatina. Pois é, mas isso é nos eucariotos, né? Nos eucariotos. Nos procariotos, não tem isso, porque o negócio é muito simples. Então, a região de controle já está próxima aqui, ó, do gene. Tá tudo próximo aqui, tá? É basicamente por isso. Por isso que a arquitetura dos genes dos procariotos são diferentes dos eucariotos. Ok? Vocês entenderam, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, falou que as células eucarióticas típicas expressam somente uma fração dos seus genes, ok? E que ao longo do processo de desenvolvimento diferentes tipos de genes são expressos. A segunda informação, a maior parte desse processo de regulação desse expressão desses genes é feito logo no início da transcrição. A terceira informação, que quem regula essa bagaça toda são os reguladores transcricionais, que faz expressar o gene ou não expressar o gene. Que existem sequências regulatórias específicas, certo? Que faz esse processo de regulação ou de não regulação, onde esses reguladores transcricionais ativam ou inativam. A quarta informação, basicamente, é a formação do relevo dessas proteínas, que é o motivo estrutural, onde elas se ligam e elas encaixam certinho nessa região reguladora, ok? Ou sequência regulatória. A quinta informação, que essas sequências regulatórias estão extremamente próximas do gene em bactéria e nos eucariotos está muito longe, ok?
Ok, vamos para a sexta informação. Quem se dispõe? Vamos lá, pessoal. Quem lê pra gente? Sexta informação. Alguém sem ser o Cleiton, mas a Eliane? Queira ler, por favor? Ninguém? O pessoal tá sem microfone, né? 6, ó, eu vou ler essa. Os reguladores transcricionais eucarióticos atuam de duas maneiras fundamentais. Então, estou falando do quê? Dos reguladores transcricionais. Você tem um gene, o gene tem a parte de regulação dele lá, que é um interruptor, liga e desliga. O que que liga lá? O regulador transcricional. Agora o autor está me dando a maneira que eles atuam. Como que eles fazem isso? De duas maneiras. A primeira, eles podem afetar diretamente o processo de montagem da RNA polimerase. Olha, quem sintetiza o RNA no RNA polimerase? Se eu não deixar essa RNA polimerase ir naquele gene, eu controlo o processo, certo? Eu consigo, através de não deixar a RNA polimerase montar ela lá. Aí eu posso fazer ativar ou desativar. Então eu tenho um controle sobre aquele processo, né? Qual que é a segunda maneira? Eles podem modificar localmente a estrutura da cromatina nas regiões promotoras. Pessoal, os reguladores transcricionais eucarióticos atuam de duas maneiras fundamentais. Primeira, eles podem afetar diretamente o processo de montagem da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição do promotor. 2, eles podem modificar localmente a estrutura da cromatina nas regiões. Basicamente é o seguinte: ou eu não deixo a RNA polimerase chegar no local, ou eu escondo e compacto a cromatina. Aí eu deixo aquele gene, que é aquela região reguladora, escondida. Aí ninguém tem como fazer nada. Entendem? Então essa que é a sexta informação. A sexta informação fala que os reguladores eucarióticos têm essas duas maneiras de agir. Ou eles inativam, não deixam a RNA polimerase atuar lá, ou eles modificam localmente a estrutura da cromatina, e fecha a cromatina, ou abre a cromatina, né? Vocês conseguiram entender, pessoal? Consegui. Conseguiu, né? Também consegui. Pessoal, o que vocês estão achando? A gente chegou até o sexto passo. O que vocês estão achando dessa aula dessa maneira? Eu estou tentando... Você vê que eu não explorei slides no momento. Slides estão prontos aqui. Certo? Eu estou tentando ativar o imaginário de vocês, passo a passo, para vocês tentarem... O que eu preciso de vocês é o seguinte: vocês pegam a informação e leem, e falam assim, gente, o que eu estou entendendo aqui? Os reguladores transcricionais. Eu sei o que é um regulador transcricional? Regulador transcricional. Então, é um regulador que regula a transcrição. A transcrição do quê? De genes. Como que o gene é transcrito? É transcrito de RNA, de DNA para RNA e depois vira uma proteína lá. Certo? Então, eu estou trabalhando nesse processo. Eu estou fazendo ele ativar esse processo ou inativar. Inibir ou estimular. Ok? Bem, eles podem afetar diretamente o processo de montagem da RNA polimerase, que é a forma como eles atuam, né? Primeira, eles não deixam montar a RNA polimerase, que faz ativar ou sintetizar o RNA. E segundo, eles podem modificar localmente a estrutura da cromatina das regiões promotoras, que são as regiões de controle gênico. Então, eles afetam, eles abrem a cromatina, fazem assim, ó, abrir a cromatina, aí chega um outro fator de transcrição que estimula ainda mais,
Aí sinaliza para a RNA polimerase vir, a RNA polimerase vem e transcreve. A outro fala assim, não, a gente não precisa mais. Aí ele tira esse fator e coloca um fator repressor ali no local, aí a cromatina inibe completamente e não tem mais acesso àquele gene. Entendem? Beleza. 7. Alguém lê a 7, por favor. Tô ficando rouco já. Posso ler? Se não tiver ninguém. Pode, por gentileza. Nos eucariotos, a expressão de um gene é normalmente controlada por uma combinação de regulares transcricionais. Isso. Aqui foi traduzido errado, é reguladores, tá? Eu escrevi errado. Essa é muito simples de entender. Nos eucariotos, a expressão de um gene normalmente é controlada por vários reguladores. Não é um só. Uma combinação de reguladores transcricionais. Certo? Número 8. Alguém? Cleiton, você quer ler? Só até vocês dois lendo. Quem que tava com o Professor, eu microfone posso ali? ler? Ah, obrigado, Bruna. Pode ler sim, por gentileza. Nas plantas e nos animais multicelulares, a produção de diferentes reguladores transcricionais em diferentes tipos celulares garante a expressão somente daqueles genes apropriados para o tipo particular de célula. Obrigado. Olha só, pessoal. Por que ele está falando só nas plantas e animais multicelulares? Porque se for um animal unicelular, só tem uma célula, você não tem variação de diferentes tipos de células, com diferentes formas de regulação da transcrição gênica, certo? Exemplo, a célula do seu epitélio, do seu bulbo capilar aqui, ela é totalmente diferente em termos de expressão gênica das células do seu neurônio, por exemplo. Né? O que faz essa regulação gênica? O que faz, então, essa célula do bulbo capilar expressar de determinada maneira e as células do seu neurônio de determinada outra maneira? Então, são organismos multicelulares como nós. E é isso que está sendo direcionado no texto. Nas plantas e nos animais multicelulares, a produção de diferentes reguladores transcricionais, aqui é A de haver, tá? A produção de diferentes reguladores transcricionais em diferentes tipos celulares. Então, pessoal, funciona assim. Para cada tipo de célula aí que você está em diferente no seu corpo, tem diferentes reguladores transcricionais, fazendo toda hora estímulo, falando assim, ó, você vai sintetizar agora queratina, que são as células da sua pele aqui, ó. Você agora vai sintetizar ácido clorídrico, que são as células do seu intestino. São as células parensínticas do seu intestino. É o mesmo genoma. Se você pegar o genoma da célula do seu intestino, do seu estômago, e as células da sua pele, é um genoma idêntico, igualzinho, sem tirar nem pôr. Se tiver diferença, corre que é câncer. Que tem mutação aí no meio. Mas é para ser igual. Idêntica. Todas as células têm o mesmo código genético. Tem o mesmo genoma. Sem tirar nem pôr. Então, o que faz uma célula ela ser diferente de outra, sendo que nós temos o mesmo genoma? A maneira que ela é transcrita, então? Exato, Eliana. A maneira que ela é transcrita. Matou a charada. É isso que eu queria ouvir. A maneira que ela é transcrita. E aí que a gente está agora na nossa aula, que é a regulação dessa maneira que ela é transcrita. Que é por esses reguladores. Aí ele está falando o seguinte aqui, ó. Nos eucariotos, a expressão de um gene ou a maneira que ela é transcrita
normalmente é controlada, é a número 7 que eu estou lendo agora, tá? Só estou voltando para a gente compreender o raciocínio. Nos eucariotos, a expressão de um gene ou a maneira que a célula é transcrita, a maneira que o gene é transcrito, ou que a célula transcreve aquele gene, é controlada por uma combinação de reguladores transcricionais. Então, quer dizer, então, que por uma célula, no caso, passam vários tipos de reguladores, no caso? Seria isso ou não? Ou cada uma tem um regulador específico? Para cada tipo de... Vou tentar deixar o seu raciocínio mais completo. Cada tipo de célula possui diferentes tipos de proteína. Elas podem ter as proteínas similares. Não sei se vocês concordam, né? Mas vamos supor aqui, então, que 60% das proteínas, 60% das... vamos pegar duas células. A célula do seu fígado e a célula do seu intestino. A célula do seu fígado produz 20% de todas as proteínas lá são iguais às células do seu intestino. Certo? E os outros 80%? Os outros 80% são sintetizados de modo diferente das células do seu intestino. Elas são transcritas de maneira diferente das células do seu intestino. Como que isso é transcrito de maneira diferente? Quem faz esse processo aí ser diferente? São os fatores de controle transcricional. É eles que fazem o gene da célula do intestino ser ativado de modo diferente dos genes da célula do fígado, ou das células do neurônio, e assim por diante. Então, os diferentes tipos celulares, já diferenciados, possuem uma combinação de diferentes fatores de transcrição que fazem o estímulo para ativa esse gene, bloqueia esse gene. Aí na outra célula não. Opa, esse gene já tem que estar ativo. Vocês entenderam? O conjunto de interruptores gênicos, de ligar ou desligar, por exemplo, deixa eu tentar explicar de outra maneira. Você tem um conjunto de interruptores. Todas as células têm o mesmo conjunto de interruptor, que tem os mesmos genes. Todos os genes, igualzinho. Todos têm o mesmo tipo de interruptor. Todas as células podem ter potencial de dar origem a todas as outras células. Hoje já se sabe, hoje você consegue desdiferenciar uma célula, a célula do epitélio, desdiferenciou e difere ela numa célula do pâncreas, suponhamos. Hoje já se consegue fazer isso. Por que isso é possível? Ela tem o mesmo código genético, com os mesmos genes e os mesmos interruptores para ligar ou desligar, que são as sequências reguladoras, certo? Aí suponhamos que eu pego um embrião lá, certo? Está totalmente desdiferenciado. Aí ele dividiu em 2. Essa célula aqui, eu pego e coloco ela em um meio que dá o estímulo para diferenciar em célula do fígado, hepatócito. E essa daqui, eu coloco ela no meio onde eu tenho estímulos para diferenciar em um neurônio. Bem, ela difere em neurônio e difere em hepatócito do fígado. Nesse momento, molecularmente, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que esse meio para diferenciar em célula de fígado está falando para a célula, eu quero que você ativa os genes para diferenciar em célula de fígado e bloqueie os determinados outros genes. Como que isso vai ser feito? Vai ser feito através dos fatores de regulação, nas sequências regulatórias. De modo diferente, aquela célula que foi colocada no meio para diferenciar em um neurônio, eu estou falando assim,
eu quero que você inativa genes que não são das células do neurônio e ativa esses genes através dessas sequências regulatórias. Vocês conseguiram compreender? Ou não? Mais ou menos. Não conseguiu? O que você não conseguiu entender? Não, tipo, é porque ainda tá em processamento aqui dentro dos meus neurônios, né? Mas eu vou encaixar tudo certinho. Ó, vou O tentar que fazer. que é que ele quer dizer quando ele fala naquela. Tem uma parte lá sobre esse negócio aí que ele fala que foi transcrita, mas não foi codificada? Acho que é basicamente isso. Qual que é o número? Não, tipo assim, não tem aqui não, mas é porque eu fiquei assim. Porque lá, quando ele passa aquele processo lá, acho que nos genes, né? Aí tem uma. Se não me engano, gente. Ela é umas siglas, Eu vou ver se eu acho aqui, aí UTR? Transcript, eu sei que ela só tem Translator siglas, aí Region. lá fala que no caso ela é transcrita, mas não pode ser codificada. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, é porque nem todo R, nem toda, porque funciona assim, só para vocês não confundirem, isso aí é a aula sobre arquitetura gênica dos eucariotos. Nos Sim. eucariotos, como que é um gene no eucarioto? O gene, ele tem regiões onde não é traduzida. Ele transcreve, ele vira RNA, mas essas pontas dele joga fora. Ele não usa essas pontas, ok? Porque essas pontas, a gente fala as 3' UTR e 5' UTR, que são regiões não transcritas desse gene, ok? Mas o que que a gente... Entendi. É isso. Mas o que que a gente está falando aqui? A gente está falando de quando que um gene ele é lido, ativado, ou quando o gene não é ativado, ok? Então, diferentes tipos de células possuem diferentes estímulos para ativação. O que é o estímulo de ativação? Moléculas diferentes dessa outra molécula aqui. Então, reguladores daqui são diferentes dos reguladores dessa outra célula. Certo? O regulador daqui é diferente do regulador dessa outra célula. Agora, se eu tirar esses reguladores, aí a célula desdiferencia. Certo? Mais alguém, pessoal? Vou ler então, tá no 9, né? 9. Células em organismos multicelulares têm mecanismos que permitem sua progênie de relembrar que tipo de célula elas deveriam ser. Você já ouviu falar do termo memória celular? Basicamente é isso que ele está falando. Como que uma... Me explica o seguinte. Por que a célula do seu neurônio, sei lá, a célula do seu epiderme, não nasce um neurônio aqui, do nada? Por que ela insiste em lembrar que ela ainda é uma célula do epitélio? Já parou pensar? Mas por que a célula do cabelo não dá uma volta, uma célula do seu bulbo capilar não dá uma reviravolta e fala assim, não quero ser mais uma célula do bulbo capilar. Eu quero ser um hepatócito. Só que eu quero aqui. As células, pessoal, elas têm mecanismo para lembrar elas mesmas de quem elas são. Basicamente isso. Por exemplo, você tem um desenvolvimento embrionário, e aí a célula, ela se divide, aí depois a célula ela vai diferenciar em um determinado órgão.
a partir do momento que ela vai naquele caminho para aquele determinado órgão, se diferenciando, recebendo os estímulos, diferentes tipos de estímulos são recebidos, são transformados em reguladores gênicos. Vai falar assim, ó, sintetiza tal molécula, não sintetiza tal molécula, faz isso, faz aquilo. Então, você regula esses genes, ok? E aí, num determinado momento do desenvolvimento embrionário, chega um determinado momento que carimba, fala, você vai ser para sempre uma célula do bulbo capilar. Para sempre. E aí existem mecanismos que regulam isso. Um desses mecanismos, depois a gente pode falar mais para frente, mas é o mecanismo de metilação, certo? Que fala assim, ó, vou modificar covalentemente a sua estrutura do DNA aqui, ó, paf, para que toda vez que você queira sintetizar essa proteína, você não consiga. E aí a célula fala assim, eu não posso dar reviravolta e virar um hepatócito. Eu tenho memória celular. Entende? Por isso. Vamos lá, pessoal. Número 10. Número 10. Bruna. Uma única proteína de regulação gênica se expressa na célula precursora apropriada. Pode desencadear a formação de um tipo celular especializado ou mesmo um órgão interno. Inteiro. Olha só, uma única proteína de regulação gênica. Suponhamos que a gente está diferenciando. Lembra que eu falei do órgão? Né? A gente está indo para se transformar num fígado, certo? Tá lá o nenenzinho ainda em formação, né? Lá nas semanas, se tiver embriologia, né? Na embriologia, você tem todo aquele nome daquelas células, né? O cicício trofoblasto, você tem o blasto, e assim por diante. Toda vez que você vê a palavra blasto, se referindo a células, você referenciando a algo não diferenciado ainda, certo? Então, um hepatoblasto, suponhamos, ou um condroblasto, e assim por diante. Uma única proteína de regulação gênica se expressa na célula precursora apropriada. Então, é apropriado. Então, o organismo sabe o momento que tem que ser expresso aquela determinada proteína. A partir dela, ela vai dar origem a filhas, células filhas, né? Todas as células filhas vão carregar agora essa proteína ativada. E aí não tem um processo mais de volta. Então, é por isso que você tem a origem do fígado. Porque todas as células do fígado, elas têm essas proteínas. Por que todas essas células lembram que tem que sintetizar essas proteínas? Porque a célula mãe delas, lá atrás, sei lá, 1050 divisões anteriores, 1050 divisões celulares anteriores, lá nos primórdios de desenvolvimento do órgão, a célula originária daquele órgão sintetizou uma determinada proteína regulatória. A partir do momento que deu origem a duas outras células, essas duas células filhas já tinham essa proteína regulatória. E depois as outras quatro, e assim por diante. Elas carregam essas proteínas regulatórias. E a partir dali desencadeia novos processos de regulação que não tem mais volta. Ok? Isso é basicamente como se dá o processo de diferenciação celular, do processo de regulação gênica. Vocês conseguiram entender, pessoal? Eu estou conseguindo entender. Alguém lê para mim, por gentileza, a número 11. Alguém, por favor?
Alguém que não tinha lido? Quem é que... Paula, você quer ler pra gente? Será que a Paula tá online? Eu leio, professor. Ah, Moara, por gentileza, leia pra gente, por favor. As células podem também regular a expressão gênica controlando eventos que ocorrem depois que a transcrição tenha se iniciado. Muitos desses mecanismos contam com moléculas de RNA, que podem influenciar a sua própria transcrição ou tradução. Beleza. Pessoal, lá no tópico 2, ele tinha falado que, embora todas as etapas envolvidas na expressão gene, lá no número 2, embora todas as etapas envolvidas na expressão de um gene possam, em princípio, ser reguladas, para a maior parte dos genes, o início da transcrição é o ponto mais regulado. Aí, ele falou no início, tem várias outras etapas que podem ser reguladas, mas o início da transcrição é o mais regulado. Aí agora ele vai falar quais são as outras etapas para ser regulado. Por isso que ele começa, ó, as células podem também regular a expressão gênica, controlando eventos depois que a transcrição foi iniciada. Então, tipo assim, chegou o regulador, colocou lá na sequência regulatória, falou assim, ó, pode transcrever aqui. A RNA polimerase começou o processo de transcrição, começou, opa, parou. Por que parou? Aí que ele vai falar, que é o processo que muitos desses mecanismos contam com moléculas de RNA que podem influenciar sua própria transcrição ou tradução. Basicamente, pessoal, que aí a gente entra no tópico 12. Aí esse eu vou ler para vocês. E aí vocês vão entender como que você consegue regular um gene. É através de uma parada do gene, basicamente. 12. Micro-RNAs controlam a expressão gênica pelo pareamento de bases com mRNA específico, regulando sua estabilidade e sua tradução. Pessoal, a sua célula, os eucariotos, elas têm capacidade de sintetizar um novo tipo de moléculas que vocês nunca ouviram falar, chamado microRNAs. MicroRNAs. Por que é microRNA? Porque eles têm 20 pares de bases. O negócio é bem pequenininho. Perto de um gene que tem, sei lá, 10 mil pares de base, por exemplo. 20 não é nada. Aí sabe o que os caras, o que eles têm a capacidade de fazer? A RNA polimerase sintetizou o gene, certo? Aí tá lá, bonitão. Chega esse microRNA e liga. É uma parte desse gene. Pergunto. Vamos ver se vocês vão saber responder. Você pegou um RNA, uma molécula de RNA, e colocou no RNA mensageiro. Então, você tem uma porção lá, essa porçãozinha aqui, que vai ficar uma dupla hélice, uma dupla fita de RNA. Dupla fita de RNA. Que tipo de organismo tem dupla fita de RNA? Quem lembra? Que tipo de organismo a gente vê que o material genético tem dupla fita? Quem chuta? Pessoal, existem alguns tipos de vírus que têm dupla fita de DNA. Dupla fita de RNA. Certo? Aí sabe como que sua célula identifica que tem dupla fita de RNA? Sabe o que é isso para ela? É sinal de alerta, é vermelho. Ela chega e destrói esse RNA. Pô, dupla fita de RNA, isso não existe. Isso existe é coisa de vírus. Aí a célula, ela utiliza um mecanismo para ela mesma. Ela já tem um mecanismo de destruição dessa dupla fita de RNA, de viral. E ela, de modo esperto, falou assim, tá,
E se eu quiser, então, diminuir o nível, controlar a regulação gênica depois que o gene está transcrito, falo assim, putz, cara, sei lá, chegou, vamos contar uma história. Tem a célula, ela teve o início da transcrição dela, só que aí chegou um estímulo para falar assim, oh, para tudo, para. Aí a célula fala assim, puxa, cara, já comecei a transcrever aqui o gene. Como é que a gente faz? Ah, vamos tentar destruir esse gene aí. Ou tentar minimizar o número de cópias desse gene. Como é que a gente faz? Olha, sintetiza o microRNA, anela, que as próprias células vão interpretar que é como se fosse uma carga viral. E a gente destrói esse RNA mensageiro. É uma boa ideia. Assim ela faz. Então ela tem a capacidade de sintetizar um pequeno RNA, que anela com o RNA que ela acabou de sintetizar, que faz ela mesma interpretar que é para ser destruído aquele RNA ou para parar. Simplesmente parar, deixar o RNA lá intacto ou levar a destruí-lo. Entendeu? É basicamente isso que está sendo falado. E por fim, pessoal, número 13. As células possuem um mecanismo de defesa para a destruição de RNA. Olha para você ver, eu acabei de falar. De RNAs de dupla fita estranhos. Ok? Muitos dos quais são produzidos por vírus. Cientistas podem tirar vantagem desse mecanismo, chamado de RNA de interferência ou interferência de RNA, para inativar genes de interesse pela simples injeção em células de RNA de fita dupla, cujos alvos são mRNAs produzidos por esses genes. Aqui ele está falando de um tipo de terapia gênica. Hoje já é possível, por exemplo, você quer, por exemplo, a Moara, ela tem, acho que você que tinha tendência a diabetes, né, Moara? Era isso mesmo? Sim, professor. Era isso, né? Aí suponhamos que a gente vai fazer uma terapia gênica na Moara. Só que ela falou assim, ó, eu não quero alterar meu código genético, tá? Eu quero que a minha terapia gênica apenas atue a nível de transcrição daquele gene. Falei, beleza, então vamos fazer. Aí a gente vai sequenciar, a gente vai tirar uma sequência de amostras do DNA da Moara, e a gente vai falar assim, olha, então ela tem, a gente vai pesquisar os genes envolvidos com diabetes, e a gente viu lá que tem determinada proteína que está sendo expressa de maneira anormal, e a gente tem que reduzir o nível de expressão gênica dela. Só que ela me falou, ó, não quero alteração do meu código genético, isso causa mutação, causa câncer. Quer só alterar nível de regulação gênica. Não, beleza, como é que a gente vai fazer? Ele vai pegar a sequência gênica, sequência do genoma dela, vai pegar o gene lá específico e vai ver uma determinada sequência específica daquele gene, onde a gente vai fazer ele anelar com microRNA, que a gente vai sintetizar. Aí a gente vai injetar nela. Quando a gente injeta, esse RNA vai anelar, é um mecanismo muito parecido, né? Vai anelar com o RNA mensageiro e a célula vai identificar como vírus. Opa, essa aqui é para destruir. Aí a proteína que viria daquele RNA mensageiro não vai ser mais sintetizada. Ou seja, você acabou de dar uma terapia para a Moara, diminuir o nível de expressão daquela proteína disfuncional, sem alterar o código genético dela. Esse hoje é um dos alvos de terapia gênica. O processo de RNA de interferência. Onde o pessoal no laboratório, quando eu fazia o doutorado, a gente mexia com célula de abelha lá, e o pessoal fazia injeção, microinjeção de RNA de interferência. E aí eles faziam a diminuição da proteína específica que eles queriam. Ah, eu quero diminuir a expressão da proteína X. Aí ele chegava lá, desenhava, estudava a região gênica específica, e aí regulava o local. E aí diminuía a expressão gênica daquele local. Entenderam, pessoal? Professor, Oi. a longo prazo, fazer isso, essa interferência não causa algum malefício, não?
Causa. Assim, o malefício é sempre os efeitos colaterais. O que que é efeito colateral? É coisa que você não controla. Porque o que que me garante que aquele RNA mensageiro, sei lá, ele não sofre alguma alteração dentro da sua célula e vai para outro gene específico? Entende? Então, por isso que hoje ainda não é liberado como terapia. Mas em experimento científico, isso é a rodo. Nossa, coisa, como é que você vê agora? RNA de interferência, tudo sendo feito. Entende? Então, isso tem problema sim, essas formas de terapia. Mas chega-se um nível que tem uma determinada segurança. A tendência é desenvolver sim, sabe? Hoje, pessoal, hoje, por exemplo, tem determinados hoje, ó, isso é foda. Os caras pegam, isso em Ribeirão Preto já foi feito. Terapia imunocelular. Os caras tiram sei lá, você tem um linfoma de sangue, você tem um câncer de sangue. Os caras tiram sua célula da medula, certo? Eles engenheiram ela, eles alteram a sequência dela, certo? Com uma proteína melhor, funcional, cultivam ela e injetam de novo no paciente. Aí o que que acontece? Ele começa a produzir células boas, apesar de produzir células ruins. Em alguns casos, o número de células boas ultrapassa as células ruins e o paciente fica curado. Ou apresenta uma evolução do quadro, um prognóstico bom. Em um outro ponto, que é mais interessante ainda, os pacientes tiram o câncer, sei lá, e faz o seu organismo, tira a célula dos seus linfócitos, por exemplo, e faz o seu organismo reconhecer que aquele é um câncer que você tem que combater. E aí você injeta essa célula do seu sistema imune no próprio paciente. Aí o paciente, com o passar do tempo, combate o próprio câncer ao longo do tempo. Entendeu? Você faz o seu próprio sistema imune combater isso. Um outro aspecto é você pegar seu sistema imune, sua célula do sistema imune e fazer ativar determinadas proteínas ou regular ela, como a gente fala de regulação gênica, para que eles fiquem ativados. E aí você injeta de novo no paciente. Aí ele se cura sozinho. A tendência é essa. Hoje já se consegue ter quase remissão completa de determinados cânceres através dessa terapia. Professor, e o que acontece quando a pessoa tem um organismo que não reconhece, ele, tipo assim, ele não tem imunidade para nada, tipo, não produz, eu acho, alguma coisa lá que dá imunidade no corpo da pessoa. Porque a gente conhece um rapaz aqui na minha cidade que ele não produz assim, ele não tem imunidade, tipo, nem para gripe, nem para nada. O corpo dele não combate nada que ele pegue. Isso aí pode ser várias causas, viu, Liane? Nossa, pode ser um monte de causas, porque a imunologia é muito complexa. Tanto que a imunologia é uma pós-graduação só separada. Olha, o que eu especularia? Primeiro, ele pode ter alguma deficiência. Porque assim, ó, você tem dois tipos de imunidade, né? A imunidade humoral, né? E a imunidade de longo prazo, que é aquela imunidade aprendida, né? A gente tem que ver qual que a gente está falando. Na imunidade humoral, que é de primeiro impacto, geralmente ela é muito controlada pelo caliciferol, que é o hormônio D, né? Por isso que é bem importante você tomar reposições de vitaminas, né, determinadas coisas, para você manter o organismo intacto. Às vezes, por exemplo, ele pode ter deficiência da produção de alguma vitamina, que é um cofator para ativar as células imunológicas. E não seja a imunologia em si. Talvez ele consiga resolver pela nutrigenômica.
né? Creio que seria isso. A outra coisa pode ser porque ele tem uma deficiência em produção de tipos de células sanguíneas, por exemplo, que são células responsáveis, como células B e T, responsáveis pela imunidade adquirida, né? Resposta imune adquirida. Talvez ele não aprenda, o organismo dele não aprende que ele já tomou em conhecimento daquilo ali. Exemplo, você tomou vacina de sarampo, você nunca mais vai pegar sarampo. Por quê? Não é que você não pega, você pega. Só que seu organismo já tem aqui, já entrou em contato com aquilo anteriormente, então ele já sabe como combater. Entende? É por isso. Então é pelo mesmo fato que algumas pessoas tomaram a mesma vacina que, no caso, a gente tomou, e aí a gente sentiu, e várias pessoas não sentiram nada. Talvez os genes dela não reconheceram o que estava entrando, não combateram como um vírus, alguma coisa do tipo. Exato. Pode Aí ser o por nosso, isso. no caso, já conheceu como algo que ele deveria destruir. Aí por isso aconteceu toda essa reação. Exatamente. Então, essas pessoas que não sentiram nada provavelmente não têm anticorpos para isso. Seria isso ou Há não? uma possibilidade alta, mas é porque quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de variabilidade genética, as pessoas são muito diferentes. Tem pessoa que, tipo assim, nunca vai sentir febre na vida. E tem, gente. Tem pessoa que nunca sente. Tem gente que não sente dor. Às vezes o sistema imune talvez reagiu, mas reagiu de modo diferente. O sistema imune reage de modo diferente. Mas há uma grande possibilidade de que, se não teve febre, por exemplo, eu, quando tomei vacina, teve febre e tal. Por sinal, eu não estava de H3N1, eu estava de Covid. Quer dizer, estou ainda, né? Eu peguei essa nova variante, a Omicron agora. Mas o que acontece, pessoal? Talvez esteja uma diferença, né, de resposta imune. Entendeu? Porque a minha madrinha trabalha para um médico, aí ele falando assim que pode haver muitas pessoas que não sentiram nada, às vezes pode ser porque não produziu anticorpos. Não deu tempo, né? Para você ver isso, tem que fazer um teste, né? Que é de imunoglobulina G, onde você pega o corona, tipo, as proteínas do corona, e você põe uma gota do seu sangue. Aí vê se vai coagular. Se coagular, quer dizer que seu sangue já tem anticorpos ou consegue combater aquilo ali. Então, ele coagulou. Então, da maneira que a gente sentiu com a vacina, seria mais ou menos uma porcentagem do que a gente sentiria se pegasse o vírus, né? Porque eu passei bem menos mal e meu irmão já passou muito mal. E a gente tomou a mesma vacina. E ele deu febre, e eu sou o tipo de pessoa que não dá febre quase nunca. Então, isso já é do seu organismo, entendeu? Mas eu sinto muita dor, então isso não é bom. Mas aí, então, deve ser isso, né? Às vezes ele poderia passar bem mais mal se pegasse o Covid do que eu. Pode ser. Legal. Porque depende também da carga imune, da carga viral, né? Talvez, por exemplo, para o seu organismo sentir febre, tem que ter uma carga viral muito mais alta do que a dele. Para ele, um pouquinho já ativa a febre. Entende? Entendo. A quantidade de vírus que é infectado no corpo demanda muito também. Por exemplo, se você quer passar mal mesmo de gripe, você passa, é só você pôr 2 trilhões de carga de vírus aí de uma vez em cima do seu organismo, quer ver o seu organismo não sentir febre? Sente. Agora, eu que peguei 2, 4 partículas virais, assim, você nem vai sentir febre, nem tava passando sua cabeça que você gripou, né? Ô, professor, por que a maioria dos exames que as pessoas fazem de sangue do Covid, a maioria estão dando tudo negativo e só funciona aquela que faz o nariz? Porque a minha prima mesmo, ela deu. Aí ela fez o de sangue, deu negativo, e ela fez o do nariz e deu positivo. E várias pessoas estão assim também. São técnicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A técnica do sangue ela é muito menos sensível. Porque a técnica do sangue é para saber se você está com anticorpos ali. Agora, a técnica o rápido, né, na verdade, é uma técnica de imunofluorescência, onde ela já desenvolvida, ela pega, se tiver a proteína, o RNA, vai florescer.
Então, você precisa de a gente fala de limite de detecção, né? O limite de detecção do nariz é bem baixo. Agora, essa do sangue é muito alto. Então, você precisa de uma quantidade muito alta para você conseguir dar positivo, entendeu? Poderia ser o contrário, porque todo mundo fala que aquele exame do nariz dói muito. Eu fiz. Pessoal, vocês entenderam? Hoje eu fiz um pouco diferente para ver se eu conseguia trabalhar um pouco de leitura com vocês. Ok? Na próxima aula a gente volta com, com, com os slides, revisando, certo? Onde a gente simplesmente faz a primeira parte. A gente vai revisar esses 13 tópicos, basicamente isso, só que com imagens. Mas eu preciso que vocês tentem exercitar o imaginário. Correto? Vocês estão dispensados, tá bom? Então, boa noite, professor. Boa noite.